Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 9. Recentemente eu fiz uma postagem no Instagram sobre os 10 rituais mais importantes da Ayurveda, que inclui dormir cedo, acordar cedo antes do sol nascer, beber água ao acordar, de preferência morna, esvaziar o cólon, raspar a língua, fazer o Jalanet com Netpot, que a maioria não conhecia, e que consiste em uma prática ancestral que visa em lavar as vias nasais com água purificada e um pouquinho de sal para desobstrução de muco, melhorando a respiração, podendo estar ingerindo mais prana, tendo mais prana circulando no seu corpo. E aí vem também a automassagem, né? Tomar banhos relaxantes, comer somente quando sentir fome, e essa é a segunda mais votada, com mais dificuldade da maioria, então eu vou fazer um podcast sobre o assunto, claro, se vocês quiserem. Mas vamos primeiro falar sobre como acordar cedo e a importância disso. Bom, a maioria das pessoas que trabalham longa carga horária, trabalham com o que não gostam, ou fazem coisas estressantes durante o dia, têm dificuldade de relaxar à noite. E por não conseguir relaxar à noite, acabam dormindo tarde. Outras pessoas, por exemplo, realizam outras atividades noturnas, como, por exemplo, limpar a casa, cuidar dos filhos, cuidar da administração, ir ao supermercado, e o dia acaba não cabendo no relógio. E quando você vê, já está indo dormir por volta da meia-noite, 1h da manhã. Outras pessoas, por sentir que não fizeram nada de importante, nada de especial durante o dia, e isso vem muito dessa modernidade, de estarmos realmente em trabalho só para pagar as contas, sem estar fazendo o que realmente gostamos. Quando essas pessoas chegam em casa, elas sentem que precisam compensar o tempo perdido com outras atividades e, consequentemente, acabam dormindo mais tarde. Outras pessoas que precisam ficar a par de tudo que está acontecendo no mundo e navegam por horas e horas na internet. Isso gera um nível de estresse muito grande, um nível de ansiedade acima da média. E isso acaba influenciando o sono, causando insônia, enfim. E a pessoa acaba, obviamente, acordando tarde. Mas o maior problema que tenho notado nas minhas consultas como terapeuta é o fato das pessoas estarem realizando a tua última refeição muito tarde. Então, por exemplo, a maioria das pessoas acabam chegando em casa por volta das 6 às 7 da noite, devido aos seus trabalhos, aos seus compromissos, e aí ainda precisa cozinhar, jantar, muitas vezes até fazer a compra, né, para isso, terminando a tua última refeição, vamos dizer, entre as 8, 9 e as 10 da noite. E eu sei que essa é a realidade do assalariado, é a realidade do estudante, é a realidade moderna, né? O que eu vou dizer com relação a isso? Eu não tô falando que isso tá certo, mas é a realidade da maioria. Mas o que acontece é que à noite nós não produzimos suficiente enzimas para digerir esses alimentos e acabamos indo dormir com o estômago cheio. E nesse processo de dormir com o estômago cheio, o alimento acaba apodrecendo no estômago porque a digestão não foi completada, ela não foi realizada por completo. Se foi realizada, né? Porque muita gente ainda acaba indo comer sem fome, né? Ou come por hábito. E isso é muito ruim, porque se você não tem enzimas o suficiente para estar fazendo essa digestão, ainda que você durma cedo, você vai estar tendo problemas para estar acordando no dia seguinte. Mas o fato é que todo mundo dorme com o estômago cheio. E nesse caso, o corpo ele fica letárgico, precisando de mais horas e horas de sono
para reparo, para recuperar energia. E nesse processo, acaba havendo um acúmulo de muco ou um excesso de kapha, ou o excesso ou um acúmulo de ama, que significa toxinas na medicina ayurvédica. E nesse caso, a maioria das doenças crônicas se iniciam nesse processo, que é jantar tarde e acordar tarde por conta disso. Então, entre as 6 e as 10 horas da manhã, que são caracterizadas pelo horário kapha ou pelo sono da morte, como eu adoro assustar os meus clientes quando eu falo não durma entre as 6 e as 10 6 e as 10 da manhã, porque esse é o sono da morte, esse é o sono que realmente você vai estar acumulando fluidos e, consequentemente, é um horário que você engorda, tá? E acordando antes das 6 da manhã, se você faz isso, você se certifica de acumular enzimas para digerir, então, qualquer toxina, qualquer muco ou gordura que esteja em excesso, tá? Mas o ideal mesmo, gente, é acordar no horário Vata, que se caracteriza entre as 3 e as 6 da manhã, porque esse é o horário do éter, é o horário do elemento éter e do elemento ar, tá? E por isso é um horário espiritual, é um horário dedicado, o que deveria ser dedicado à meditação, à leitura, à escrita. Esse é um horário para o realinhamento das suas energias. Esse é o momento de colocar as suas intenções para o dia, né? De conhecer a sua agenda espiritual para o dia, ou de como você irá proceder durante o dia. Esse é um horário muito importante que a maioria negligencia, perde, tá? E acordam tarde, né? Que já no horário kapha você não tem a disponibilidade para estar fazendo isso, porque é um horário material, tá? Porque o kapha é composto pelo elemento água e o elemento terra. Então, entre as 6 e as 10 da manhã, o horário kapha é o horário de realmente sair do etéreo, que é o horário vata, e começar a abraçar o mundo material. E isso se dá através de exercícios físicos. E isso se dá através de um desjejum revitalizante, tá? Mineralizante. É hora de fazer compras de alimentos para sua casa, é hora de limpar a sua casa, é hora de lavar as suas roupas, é hora de colocar as suas provisões materiais em ordem, porque entre as 10 e as 2 da tarde, que é o horário pita, é o horário quente, é o horário afiado, tá? É o horário metabólico, é o horário da transformação, e é quando você vai transformar a matéria que você ingere através dos alimentos, ou da matéria que você refletiu e arquitetou no horário Vata e no horário Kapha, ok? Então esse é o horário perfeito para realizar a tua refeição principal do dia. Porque é quando o nosso fogo interno está mais alto, tá? É quando temos mais capacidade metabólica, porque olha só, similarmente, se você olhar lá fora, nesse horário, o sol está o sol está alto, está mais quente do que nos outros períodos. Então, esse é um horário ideal para você estar se alimentando com uma refeição cheia, tá? E pessoas que não querem engordar devem realizar sua refeição principal neste horário, em quantidades que estejam, obviamente, relacionadas com a tua fome, nem de mais, nem de menos, tá? Começando sempre com elementos doces. Então, você começa a sua alimentação principal com algo que tenha característica doce. Eu não falo açúcar, tá? Eu falo alimentos que têm característica doce. Se você não sabe do que eu tô falando exatamente, eu posso estar gravando um outro episódio, tá? Explicando o porquê da ordem dos sabores, e o que cada sabor proporciona ao corpo e à mente, tá bom? Mas agora a gente tá falando aqui da importância de utilizar o horário pita, né? Das 11 às 2 da tarde,
Essa é a tua chance de transformar os seus projetos. É a tua chance de você estar se dedicando às atividades mentais, ao seu trabalho mesmo, vamos dizer, mais grosso modo. E a partir do horário Vata, que se inicia entre as 3 e as 6, que vai das 3 às 6 da tarde, você começa gradativamente a diminuir as suas atividades. E gradativamente você começa, vamos dizer, a refletir e a meditar sobre o teu trabalho realizado no dia, sobre tudo que você realizou naquele dia. E começa a se preparar gradativamente para ir para casa, para relaxar, tá? Você começa a entrar no estado de relaxamento, você começa a procurar o teu ninho novamente. Então, o ideal seria, num mundo perfeito, deixar de trabalhar a partir das 3:30, 4 da tarde, de verdade, porque isso te daria tempo suficiente para você realizar a tua última refeição com calma, jantar com a tua família por volta das 5 e 6 da tarde, que é o horário ancestral para estar realizando esse tipo de atividade. E é o horário ayurvédico, tá? Para isso, porque assim você consegue dormir, então, com o estômago leve, porque você deu tempo para metabolizar esses elementos, esses alimentos que você ingeriu. Você tem tempo hábil para isso, ó, até o horário de você dormir. E tchananã, você consegue acordar cedo naturalmente, porque você não está empanzinado de comida da noite anterior. Você digeriu antes de dormir, porque teu Agni, que é o teu fogo digestivo, ó, tá em dia, tá funcionando dentro do ciclo, queimando tudo que é desnecessário, e isso te deixando fresco pro dia seguinte, te deixando leve. E aí você acorda naturalmente cedo, sem dificuldade nenhuma. E essa é a alquimia natural, gente. É como nosso corpo deveria se projetar para trabalhar na nossa sociedade, nas nossas vidas, sem pressão pelos resultados, e visando a qualidade ao invés da quantidade. Tá? Porque o que acontece hoje é que a gente está vivendo de uma forma muito acelerada, buscando o ganho bruto muito acima do bem-estar. Então o nosso corpo sofre, a gente não consegue dormir bem, não consegue acordar bem. E nesse caso, não necessitamos mais de métodos opressivos, métodos rudes, antinaturais, como um alarme, né? Criado justamente porque o nosso corpo precisa de um empurrão, né? Pelo fato dele não estar alinhado com os processos e os ritmos naturais da natureza, dos ritmos que regem o nosso universo. E outra coisa, é preciso que você se lembre disso, que o que você come, a qualidade do alimento que você ingere, tá? Também impacta muito a sua digestão e o teu sono. Por exemplo, se você come alimentos não alinhados com a sua constituição ou com o seu Vikruti, quem não está familiarizado com esse termo ayurvédico, que significa desequilíbrio em sânscrito, essa é uma informação mais importante do que, por exemplo, conhecer o seu dosha, que é quando você, então, direciona a sua prática de autocuidado para o seu Vikruti. Por exemplo, eu tô Vata, mas eu tô com um desequilíbrio no dosha Pitta. Então eu cuido do meu Pitta, eu não vou cuidar do meu Vata, eu cuido do meu Pitta, comendo e realizando atividades especiais para equilibrar esse desequilíbrio que está presente no momento. Mas reforçar esses desequilíbrios, que é o que a maioria está fazendo, comendo alimentos demasiadamente leves ou pesados demais, em grandes quantidades ou em quantidades insuficientes, ou que tenham características estimulantes ou nenhuma especiaria que pode estar auxiliando a tua digestão no momento. Nesse caso, você está apenas projetando uma péssima qualidade de sono, porque o teu corpo vai precisar de mais horas e horas de reparação para recuperar a homeostase, que é o equilíbrio natural do corpo, demandando mais horas de sono. E mesmo assim, nem sempre consegue recuperar.
Vide a forma letárgica que a maioria acorda, precisando de um café, precisando de um estimulante para acordar realmente, precisando de alarme, né? Criando hábitos, criando vícios e ciclos que pode levar a pequenas e grandes doenças, certo? Então, para viver a tua melhor versão nessa existência, significa quebrar correntes com vícios, com hábitos e começar a se apoderar de si mesmo. E algumas pessoas não sabem quebrar correntes, tá? E outras se identificam com as correntes que carregam e gostam. E esse podcast é justamente para as pessoas que conhecem as suas correntes e querem quebrar essas correntes. Então, a minha dica de hoje está dada. E essas dicas não são minhas. Essas dicas são de uma medicina, da medicina mais antiga do mundo, que data mais de 5.000 anos. A Ayurveda, que significa ciência da vida, se baseia no equilíbrio dos sistemas corporais, usando dieta, ervas, panchakarma, que é um sistema de desintoxicação original e que venceu o teste do tempo, e são as verdades que a própria ciência moderna não pode refutar, devido aos seus resultados, e tem ganhado cada vez mais força na comunidade médica do mundo todo, principalmente entre as pessoas que estão cansadas de viverem nesse ciclo de doença, certo? E querem começar a se ocupar da sua saúde. Por exemplo, eu, depois de ter testado todo tipo de método de alimentação, de desintoxicação, como vocês mesmos puderam acompanhar através do meu trabalho no YouTube, vocês que já me acompanham há um tempo, sabe que eu acabei encontrando no Ayurveda as chaves, as respostas que estavam faltando em relação à questão do metabolismo. E mesmo comendo alimentos naturais, mesmo comendo alimentos orgânicos, você pode ficar doente. Mas com a Ayurveda você entende melhor a relação dos alimentos, do teu organismo em particular, porque todos nós somos indivíduos com necessidades diferentes. Mas, numa concepção geral, é muito importante que você realize a sua última refeição até as 18 horas, até as 6:30 da tarde. Depois disso, a tua capacidade metabólica diminui, e isso é inerente a todos os indivíduos, ou quase todos os indivíduos, tá? Então, fiquem ligados aos teus próprios movimentos internos, faça um teste, comece a jantar mais cedo, comece a se programar para isso, comece a rever essa necessidade e teste esses resultados em você. E me escreva para contar como é que você está se sentindo, manda uma mensagem por inbox lá no Instagram, Nathalie Tácola. Tá legal? Eu vou adorar saber como é que você está se saindo. Então, esse é o melhor jeito de você estar otimizando a tua vida para se tornar a tua melhor versão, porque estamos aqui para isso, estamos aqui para realizar o nosso Dharma, que é a nossa missão de vida, e esse é o objetivo da Ayurveda, te ajudar a encontrar a tua essência. Encontrar a nossa essência no sentido de nos libertar do emaranhado das nossas ilusões e do nosso desalinhamento com os processos naturais, porque a Ayurveda ela está aqui, ela existe para decodificar a natureza. E se você gostou desse ou de outros episódios desse podcast, não deixe de deixar a sua avaliação no iTunes Store ou a loja do iTunes, para que outras pessoas possam ver e acessar melhor este conteúdo, porque você aumenta a popularidade do podcast. Então, faça isso, tá? E mande também as suas sugestões para o Nathalie Tácola no Instagram. Você pode me mandar mensagens privadas, me contando, inclusive, como você está saindo na sua rotina ayurvédica, qual os benefícios que você tem notado,
se melhorou a qualidade do teu sono, se você está conseguindo acordar mais cedo. É muito importante eu saber, é muito legal essa troca. E se você quer aprender mais sobre a Ayurveda, aumentando a sua potencialidade no mundo, eu tô preparando um material muito legal para vocês, tá? Se você quiser aprender mais sobre essa medicina, eh, fiquem ligados que teremos mais novidades por aí. Então é isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima, ótima semana pela frente. Namastê.